Olá. Bom, neste vídeo a gente vai ver como que a gente localiza um capítulo ou uma passagem na Bíblia, ou mesmo como você pode indicar para uma outra pessoa um trecho que você está lendo e achou interessante, ou quer perguntar alguma coisa para uma outra pessoa, como é que você localiza dentro da Bíblia esse trecho? É o que a gente vai ver aqui agora. Primeira coisa é que toda a Bíblia tem um índice. Então, se você não está familiarizado com a ordem da encadernação dos livros dentro da Bíblia, o jeito mais fácil de achar o livro é ir no índice e ver, por exemplo, o livro de Jó, página 732. Cada Bíblia, cada edição vai ter o seu índice, a sua própria forma de organizar e aí você pode procurar, eu quero procurar a carta de Paulo aos Efésios. Aí eu vou lá e acho a página 1914. E assim, cada Bíblia vai ter a sua forma, né? Existe uma forma de localizarmos, não só de localizarmos o livro, né? E depois a pessoa com o tempo sabe a ordem dos livros, nas encadernações ocidentais, mas existe uma forma de localizarmos e escrevermos com precisão exatamente o trecho da escritura que desejamos encontrar ou mencionar, porque alguns desses livros ainda são grandes, têm 40, 50 capítulos. Como que você acha o lugar exato que você quer mencionar ou que alguém indicou para você ler? Né? Bom, a primeira coisa é que aqui é como se fosse um índice, mas o que a gente tem aqui no lugar do numeração de páginas é a abreviatura de cada livro da Bíblia. Isso é bastante importante para a gente localizar, como a gente vai ver em seguida. Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus é abreviado por M maiúsculo e T minúsculo. O de Marcos por M maiúsculo e C minúsculo. Então, você vê que geralmente é a primeira letra, a primeira letra mais a a primeira consoante, né? Embora Marcos, a gente vai ter aqui a segunda consoante. A gente vai ver alguns casos. Lucas, LC, e João, JO, e Ageu, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, que a gente fala. Ageu, né? Zacarias, ZC. Então, Malaquias e assim por diante, e com isso a gente vai tendo uma forma de escrever, resumidamente, bem rápido, é, o livro de Josué, JS, de Juízes, JZ e assim por diante. Né? Bom, isso é básico, você se familiarizará, se não está familiarizado, vai se familiarizar com essas abreviaturas, nem se pensa mais nisso com a prática, você nem pensa nisso, você vê, e é fácil, né? Porque você depois sabendo o nome da carta aos Colossenses, você vê CL, você já sabe que é carta aos Colossenses. Então, para localizar um trecho específico, como a gente já viu, nós temos aqui livro dos Salmos, capítulo 1. Lembrando, isso aqui não faz parte da escritura, é uma nota que o editor colocou, então, mas o que nos interessa, Salmo, capítulo 1, versículo 3. Livro, capítulo e versículo. Livro, no caso, SL, capítulo 1, verso 3, 2 e assim por diante. Tá? Então, eu posso pôr Salmo 1:1, Salmo 1:2, Salmo 1 a 3. Então, esse tracinho aqui indica que é o verso 1 e o 2, podia ser o verso 1 e o 4, o 1 e o 3, e verso 1 a 3. Basicamente, é com um pontinho ou com 2 pontos que a gente quase sempre separa essas notações. Né? Então, vamos ver. O que é SF3.1? Eu vou ter que vir aqui, vou procurar e vou encontrar que SF é Sofonias. Sofonias é um dos profetas, não é? O que significa Sofonias 3:1? Significa que é o capítulo 3,
o verso 1 de Sofonias. Lembrando, de novo, isso aqui não faz parte das escrituras, nem essas notas que estão aqui embaixo do editor. Mas o que nos interessa é aqui. Ai da cidade rebelde e manchada de opressão, ou melhor dizendo, ai da rebelde e manchada da cidade opressora, né? Bom, ficou difícil de ler aqui, mas enfim, vocês me desculpem, eu não vou gravar tudo de novo por causa disso, desculpe, mas o que interessa é aqui, você está muito pequenininho, não consegui ver direito, né? Então, quando você encontrou Sofonias 3.1, significa aqui, tá? Ou então, nós vamos encontrar também, às vezes, alguns livros que têm todos começam com vogal, né? A gente já viu aqui, olha, João 1, versículo 5, João 2, versículo 3 a 7, aqui, João capítulo 1, versículo 5, até capítulo 2, versículo 7. Né? Então, são essas as formas de anotar. Capítulo 1, 5, ou 2, 3, não aparece aqui na página, ou do capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, verso 7. Só que a gente vai ver que tem vários livros que começam de uma forma bem própria, né, bem próxima. Todas começam a rigor com JO. Como é que a gente vai fazer a diferença entre eles? Então, João é João, Jó é Jó 1, no inglês seria, não tem o acento, é Job, né? Joel, JL, Jonas, JN, e com isso a gente vai aprendendo a distinguir esses livros. Então, se eu quero achar, eu estava aqui em João, capítulo 1, verso 5, e agora eu quero achar o capítulo 1 do livro de Jó. Então, eu vou aqui, pego aqui e venho para Jó, no livro de Jó, e acho aqui Jó 14, versículo 1, 2. Opa, não é isso que eu estou querendo, não achei ainda. Então, eu vou lá, e eu estou mostrando várias edições aqui também, inclusive essa aqui é digital, para vocês irem familiarizando com as diversas edições. No fundo, o conteúdo é o mesmo, tá? A edição e a forma de anotar que é diferente, ou eventualmente alguma opção de tradução, que a gente vai ver bem mais para frente essa questão das traduções. Mas enfim, finalmente cheguei. Jó 1, versículo 1, ou capítulo 1 de Jó, né? Então, se eu venho para cá, eu vejo que não, estou em Jó 14, capítulo 14, o que eu quero é o capítulo 1. E assim por diante. Mas vai ter mais alguma coisa que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente olha melhor, a gente vai ver que depois a gente vai ver também que na Bíblia hebraica, esses dois livros de Samuel estão juntos, formando um livro só. Mas nas encadernações ocidentais foram separados, isso já desde muito, muito, muito tempo atrás, né? Então a gente tem 1 Samuel e 2 Samuel, que eu vou abreviar com esse 1 e o 2 na frente do símbolo que abrevia o livro, né? A mesma coisa, 1 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Na verdade, esses livros aqui formam um contínuo, não há solução de continuidade na história que está sendo relatada nesses livros. Mas quando você chega no Novo Testamento e encontra a primeira carta ao Coríntios e a segunda carta ao Coríntios, são duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, mas elas têm conteúdos diferentes, são escritas em momentos diferentes. A mesma coisa, a carta à igreja em Tessalonicenses e a segunda carta a essa igreja, a primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo. Assim também nós temos duas cartas de Pedro e 3 de João, né? Essas são as formas de anotar. Então, quando a gente volta aqui, vamos ver, 1 Reis, né? Eu vou aqui no livro de Reis e vou achar o capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Mas eu posso ir também no segundo livro de Reis e achar o capítulo 19.
são histórias diferentes, porque são momentos diferentes da história. O livro de Reis conta a história dos reis de Israel, e então o segundo livro está contando de um momento posterior ao livro de Primeiras Reis. Então você vai poder encontrar, então é muito importante, como a gente viu lá em Jó, a atenção ao ponto em que a gente se encontra. Bom, agora vamos fazer um breve exercício de localizar isso daqui. Isso aqui é o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Então, eu tenho aqui Gênesis, JN, capítulo 2, versos de 1 a 3. Capítulo 2, versículos 4 e 5. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Agora, se eu não quisesse localizar exatamente como está aqui, mas eu quisesse falar esse conjunto do capítulo Gênesis, capítulo 2, verso 1 ao 4. Gênesis, ou 5, desculpe. Gênesis, capítulo 2, verso 1 ao 5. Então, é todo esse trecho aqui. Lembrando que esse título que está aqui não faz parte das Escrituras. Foi o editor que colocou, a gente já viu isso no vídeo anterior. Ou ainda, eu quero localizar, então, o Gênesis, capítulo 2, verso 1 a 5, que a gente acabou de ver, né, todo esse trecho aqui, ou o capítulo 3, o verso 1 e 2, que estava aqui embaixo, ó. Então, aqui eu vejo isso. O trecho do 2, aqui eu tinha 2, 1 a 3, e 2, 4 e 5. Agora eu tenho 2, 1 a 5, e Gênesis, capítulo 3, verso 1 e 2. Então, essa anotação é bastante importante, como vocês estão percebendo, que vocês vão poder achar qualquer texto da Bíblia dessa forma, indicar qualquer texto, uma conversa. E mais, se eu quisesse agora indicar uma coisa diferente, eu quero vir do capítulo 2 de Gênesis, do início do capítulo 2 de Gênesis, até o início do capítulo 2, mas apenas até o versículo 3. Então, todo o capítulo 2, mais o versículo 3. Eu falo, você agora vai ler de Gênesis 2, versículo 1, a Gênesis 3, versículo 2. Ou seja, capítulo 2, versículo 1, até Gênesis 3, versículo 2. É esse trecho que está todo aqui. Gênesis, capítulo 2, versículo 1, até Gênesis, capítulo 3, versículo 2. E aí vem a utilidade disso. Você quer saber, por exemplo, alguma coisa sobre o batismo. O que a Bíblia fala sobre o batismo? Então, você vai ver aqui em Marcos, capítulo 16, versos 15 ao 16, é posto aqui em Atos, capítulo 22, verso 16, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 20 e 21. Então, com isso, você consegue achar uma série de conteúdos das Escrituras. E há uma aventura muito grande, então, a percorrer através dessas referências, ou mesmo para você poder conversar, trocar uma ideia, entender o que uma outra pessoa está recomendando para você. Né? Então, agora que a gente já conhece as características da maioria das edições modernas e como que a gente identifica cada trecho das Escrituras, como que é a organização dos livros em nossas Bíblias e por que ela é diferente, às vezes, entre uma edição e outra. É o que a gente vai ver no próximo vídeo.